O técnico do Anápolis, Luiz Carlos Vinck, desperta o interesse por parte do Goiás e é um nome analisado segundo informações do portal Lance. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre esse assunto, outras informações complementares a respeito desse bom técnico do Anápolis, porém, será que é o suficiente, para a disputa de um campeonato brasileiro? Além disso, comentar sobre o meio atacante Luan Dias, que estava acertado com o Goiás para a disputa da primeira divisão, chegaria após o término do Campeonato Paulista pelo Água Santa. O Edmil explicou um pouco mais de detalhes a respeito desse assunto e por que ele não vem mais para o maior do Centro-Oeste, as cifras envolvidas nessa negociação. E de um outro jogador que saiu de uma maneira surpreendente aqui do Verdão, o atacante Fernandinho, aquele ponta esquerda, ponta direita, atualmente no Mirassol. O Guto Ferreira não gostou da postura do jogador, possivelmente algo extra-campo. O Edmil também relatou um pouco mais a respeito desse assunto. Só antes de começarmos o nosso vídeo, peço para você deixar aqui o seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Hoje mais cedo também falei sobre um zagueiro do Fortaleza, do Ituano, que foi para o Fortaleza e também teve uma proposta do Goiás. Vou deixar esse vídeo na tela final e o nosso canal de cortes também aqui embaixo na descrição. Quero passar também o recado da RT Facas, nossa parceira aqui do Goiás News, para você adquirir lindas facas personalizadas, como essa daqui que eu vou deixar passando para vocês aqui no vídeo. Outros produtos, por exemplo, como copos térmicos, outras facas também que não sejam do Goiás, porém com o maior do Centro-Oeste, obviamente, o torcedor acaba tendo esse carinho, e são produtos de excelente qualidade para o seu churrasco, final de semana, aquele presente, para um parente aqui de Goiânia ou posteriormente mais distante, fazendo envios para todo o Brasil e com entregas em toda a região metropolitana da nossa capital, beleza? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo da RT Facas, tanto do Instagram, para você observar aí vários modelos do próprio Goiás, outros que te agradam também, e diretamente do WhatsApp. Vai lá, fala com o Roberto e fala que você veio aqui também pelo Goiás News para ter um preço especial no valor da sua compra. A RT Facas, nossa parceira aqui do Goiás News, o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o técnico do Anápolis, o Luiz Carlos Vinck, que segundo informações do portal Lance e também do portal Terra, eles garantiram que é um nome que está sendo sondado, monitorado e estudado pela direção do Goiás. Abre aspas, o nome do Luiz Carlos Vinck está sendo analisado pela diretoria do Goiás, que está levando em consideração o conhecimento do treinador sobre o elenco e a sua adaptação ao futebol goiano. Fecha aspas, essa informação ainda é trazida nesta última quarta-feira. Técnico de 60 anos de idade que tem contrato ainda com o Anápolis para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Pegando seus números nessa atual temporada, foram 14 partidas no total, com a camisa do Anápolis. 4 vitórias apenas, porém um desempenho acima da média, Para quem assistiu pelo menos 2 ou 3 jogos do Anápolis nesse ano, sabe que muito por conta dos empates, O Anápolis venceu 4, perdeu 4, porém empatou outros 7. E a única vez que de fato perdeu para um time aqui da capital aconteceu justamente contra o Goiás no duelo da ida, 1-0, jogo muito difícil, e na Serrinha acabou deslanchando na segunda etapa com a vitória do Verdão por 3-0. De fato fez uma excelente disputa do Campeonato Goiano, porém não serve de parâmetro, por exemplo, para ser um nome ideal, perfeito na disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. E aí que eu critico muito essa postura da diretoria do Goiás, porque tranquilamente não vejo como escandaloso contratar, por exemplo, um técnico interessante, que já vem se demonstrando dedicado, inteligente nas últimas disputas do Campeonato Goiano, porém faz isso no começo do ano, dá um teste ali pro cara, enfim, tenta fazer algo diferente, porém no começo do ano. Agora com o Campeonato Brasileiro já batendo as portas, não faz muito sentido, por exemplo, você buscar um técnico que não esteja dentro do elenco. Por exemplo, não é o Emerson Ávila, que está trabalhando já no Goiás desde o ano passado, entende a filosofia da diretoria, do elenco, enfim, faz um pouco mais de sentido esse técnico interino. Agora, você trazendo de fora, sem essa experiência como treinador, de uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, não acho que faz muito sentido também. Como jogador, obviamente, um dos melhores do seu tempo ali, disputou a Copa América de 1993, as Olimpíadas também de 84 e 88, porém como técnico não conseguiu dar esse mesmo salto até aqui, na sua carreira, porém pela sua capacidade, muito bom técnico, acredito que logo chega lá. Segundo informações também do portal Esmeraldino, essa notícia não procede, até mesmo levando em consideração o que disse o Wally Menezes
ao jornal O Popular também, bancando o Emerson Ávila, o técnico auxiliar, né, da comissão permanente do Goiás, nesse início de campeonato brasileiro. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo também nos comentários a respeito aí do Luiz Carlos Vinck, falando aí sobre o treinador, que começou a sua trajetória ainda lá em 1999, sempre passando mais pelas equipes do Rio Grande do Sul, também ali mais no sul do país, né? Passou no Amazonas, Piauí também. As últimas equipes com um bom trabalho, principalmente ali na temporada de 2015, com a equipe da Lajeadense, inclusive com o Ariel, né? O Ariel jogava nessa equipe, não de 2015, porém já passou pelo Clube Gaúcho, também no Pelotas, no Veranópolis, no Caxias, no Criciúma, na temporada de 2017 com 21 aparições, em 2018 no Juventude também, na reta final daquela Série B do Campeonato Brasileiro, e nas últimas temporadas desde 2021, né? Aqui no futebol goiano, inicialmente no Anápolis naquela reta final da temporada, com 8 partidas e 4 vitórias, já havia feito também uma boa disputa do Campeonato Goiano do ano passado, não vou conseguir lembrar agora de cabeça, né, até onde o Anápolis chegou. A semifinal do Goiás foi contra o Iporá, o Atlético foi contra o Vila, né? Então possivelmente o Anápolis chegou nas quartas de finais do Goianão de 2022, com o Carlos Vinck também fazendo um bom trabalho. Disputou a Série D, até foi bem, né, na disputa da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, terminou ainda o ano passado, né, no Glória, a equipe do Rio Grande do Sul, que naquele momento disputou o Campeonato Gaúcho, né, da segunda divisão no finalzinho do ano e também a Copa Estadual. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessa notícia, né, sobre o Luiz Carlos Vinck, um nome admirado, enfim, que está sendo analisado pela direção do Goiás, porém, segundo informações também lá do portal Esmeraldino, não procede essa informação, né, a respeito do treinador. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o meio atacante Luan Dias, de 25 anos de idade, destaque do Água Santa nesse Campeonato Paulista, que já tinha um acerto com o Verdão para chegar após o término do estadual, antes, né, desse início da Série A do Campeonato Brasileiro. Esta informação foi confirmada pelo próprio Edminho Pinheiro em entrevista nesta última semana ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia, e ele garantiu o seguinte, que o seu próprio representante, né, do Luan Dias, já havia visitado o Goiás, a Serrinha, enfim, o centro de treinamentos novamente nessa temporada de 2023, com o intuito, né, de conhecer ali o trabalho do dia a dia, o próprio Guto Ferreira, e tendo esse acerto após o término do Campeonato Paulista sendo repassado para o Goiás, desde que não aparecesse, por exemplo, uma proposta de compra. Mesmo assim, caso tivesse essa negociação, o Goiás seria informado para saber se iria ou não cobrir uma oferta, enfim, buscar uma outra solução para o jogador continuar, por exemplo, aqui no Goiás, né? Ele fez esse caminho de Água Santa, e Verdão faz isso desde 2021, naquela temporada na Série B, no ano passado também disputando o Paulistão, não entrou em campo nenhuma vez, né, por conta de uma grave lesão, e no Goiás na primeira divisão, e agora na disputa de 2023 não seria diferente. Entretanto, né, mesmo tendo esse acerto verbal com o Goiás, não era nada de assinado no papel, né, ou seja, não tinha nenhum tipo de contrato, uma obrigação que fizesse o Luan Dias retornar para o Verdão nesse momento. O jogador que tem contrato longo lá no Água Santa, né, até a metade do ano de 2025, e será repassado ao Santos nessa atual temporada também, com uma opção de compra no final do ano do Campeonato Brasileiro de 4 milhões de reais, né, por 50% dos seus direitos econômicos. Nesse momento, o Santos pagou aproximadamente 500 mil reais ao Água Santa, né? Então o Luan Dias ele ficou muito valorizado ao término do Campeonato Paulista, e sendo bem sincero com vocês, eu não gostaria de ver ele aqui no Goiás. É óbvio, agora depois do Campeonato Paulista, o cara sendo o craque e o Goiás não tendo nenhum jogador no meio de campo, seria muita incoerência minha falar que não seria útil. Porém, se você me falasse isso um mês atrás, com o Luan Dias ali depois das quartas de finais, das semifinais, olha, sinceramente, não seria um nome lá essas coisas não. Enfim, acho melhor mudar o disco, né, buscar alguma coisa diferente, porém, toda sorte do mundo também a respeito do Luan Dias, que é sim um bom jogador, porém no Goiás, em nível de primeira divisão, não conseguiu ir muito bem. É óbvio, no ano passado ele teve essa lesão no primeiro semestre. No Campeonato Paulista não entrou em campo nenhuma vez na disputa da primeira divisão pelo próprio Água Santa. E aí fez as suas primeiras partidas da temporada na disputa do Brasileirão. É óbvio que isso faz diferença, né? 24 partidas na primeira divisão, porém não conseguiu ter um grande desempenho. E nessa atual temporada também, números relativamente discretos, porém uma importância ali dentro do técnico, do esquema tático, né? O que pensa o jogo do Thiago Carpini, 14 partidas no ano, um gol marcado e uma assistência. E outra confirmação que eu consegui aqui para vocês, lá do Periquito Brizado, ele me garantiu que o Goiás não tem nenhum tipo de percentual com o Luan Dias, tá? Entrou em contato ali juntamente com o Edminho Pinheiro, essa confirmação do próprio Edminho, que o Goiás não tem nenhum percentual de venda futura ou atual envolvendo o Luan Dias, apenas esse empréstimo
nas 2 últimas temporadas. Na Série B foi bem, né? Foram 28 partidas naquele ano, 4 gols marcados, além de 2 assistências. Jogador revelado no próprio Água Santa, tem passagens também pela Ponte Preta, 25 anos de idade. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários a respeito desse jogador. Estava acertado, porém, a partir do momento que o Água Santa também ele só iria emprestar o jogador para equipes de São Paulo. Então, ou para o Santos, ou para o São Paulo, ou até mesmo para o Corinthians. Não seria, por exemplo, da mesma forma, com o Goiás pagando 500 mil e vindo para o Verdão. Apenas para as equipes de São Paulo e tendo essa opção de compra de 4 milhões de reais. Se fosse para vender para outros clubes, aí sim teria que ser essa compensação financeira, já vendendo, né, em definitivo o meio atacante. E para completar aqui o nosso vídeo, eu quero falar sobre um atacante, ponta direita, ponta esquerda, que chegou aqui com o Goiás com uma certa expectativa, uma aposta, porém atuou apenas 2 partidas, né? Em relação ao Fernandinho, 25 anos de idade, fez a sua estreia ainda na partida, a primeira da temporada, né? Diante a Aparecidense, atuou 66 minutos, posteriormente a isso também mais 14 minutos no jogo contra o Atlético Goianiense fora de casa e rescindiu seu contrato para fechar com o Mirassol. A gente não entendeu aquilo, né? Parecia que, beleza, foi uma contratação antes da chegada do Guto Ferreira, e o Edminho, em uma entrevista também à Rádio Band News na última semana, ele explicou com um pouco mais de detalhes, um pouco mais de cautela a respeito dessa sua saída e também chegando no Mirassol para a disputa do Campeonato Paulista. Abre aspas, né? Ele disse que o Fernandinho era assessorado pelo Márcio Bittencourt e que o empresário era o mesmo empresário do Pedro Raul. Garantiu que se desse problema, rescindiria e colocaria em outro clube. Abre aspas. O jogador veio, deu problema, o Guto não quis e ele pediu a rescisão e foi disputar o Campeonato Paulista pelo Mirassol, fecha aspas. Pelo tom que o Edminho falou, possivelmente algo extracampo. Eu não consegui confirmar algo a respeito desse assunto, porém já tinha alguns boatos sobre essa questão extracampo do jogador anteriormente a isso, né, na própria Chapecoense, no futebol mexicano, enfim, não tem como a gente cravar, porém pelo tom que o Edminho falou, não era algo relacionado ao campo, às ideias do Guto Ferreira, e sim nessa questão de dar trabalho, né? A gente entende que quando geralmente é isso, não é dar um trabalho tático, pode ser que seja isso ou aquilo, porém para o Guto Ferreira não gostar, enfim, acabou não adaptando ao estilo de trabalho do Goiás e rescindiu esse contrato. Possivelmente esse vínculo iria até o final do Campeonato Brasileiro da Série A, até porque ele fez sim uma boa disputa na Série B do ano passado pelo Brusque, principalmente no primeiro semestre, né? Acabou caindo um pouco de rendimento nos jogos finais. Jogador de 25 anos, até aqui lá pelo Mirassol, né? Onde também tem vínculo até o término do ano. 12 partidas no total, com 1 gol marcado. Foi titular em 7 ocasiões. Marcou seu gol logo na segunda partida pelo Mirassol, né? Acabou perdendo um pouco mais de espaço, porém terminou a disputa, né, do Campeonato Paulista sendo um jogador titular. Quero saber a sua opinião também aqui embaixo nos comentários com essa explicação um pouco mais detalhada a respeito do Fernandinho. Porque assim, se chega como uma aposta apenas ali no Campeonato Goiano, a gente espera que pelo menos tenha 5, 6, 7 oportunidades ao longo da competição, como aconteceu, por exemplo, com o Carlos Maia, o João Paulo, o meio atacante, o Felipe Costa também, enfim, outros vários jogadores, né, nessa rodagem do técnico Guto Ferreira, porém esse nome causando, não sei, alguma coisa a respeito disso, porém o Edmilson Pinheiro garantindo também essa confiança do próprio Márcio Bittencourt, o empresário que garantiu que se desse algum tipo de questão, rescindiria esse contrato com o Goiás, né, e colocaria em outra equipe, agora fechando com o Mirassol até o término do Campeonato Brasileiro. Acho sim um jogador interessante, porém se não adaptou, né, não pode fazer muita coisa. No ano passado pelo Brusque, 43 jogos com 6 gols marcados e 3 assistências. Jogou bem também pela Chapecoense em 2021, disputando 33 partidas com 5 participações em gols. O campeonato estadual pelo Joinville lá na temporada de 2020. Passou também nas categorias de base do Bahia, no Internacional na equipe de cima, na Ponte Preta, Noroeste. Enfim, pode deixar sua opinião a respeito do Fernandinho aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar aqui na tela final o vídeo falando sobre um zagueiro do Ituano, né, que foi procurado pelo Goiás. O nosso canal de cortes também você encontra aqui embaixo na descrição. Ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos, que já está bem próximo, e do nosso parceiro aqui do canal, a RT Facas, você encontra o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!